A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Começamos 2026 e como está a comercialização de imóveis rurais? Vamos entender como é que foi 2025, como é que está a previsão, o panorama para 2026, se é um bom momento para investir, e eu vou conversar hoje com uma especialista. Ediene Costa, que é corretora de imóveis, é especialista na corretagem, na compra, venda, na comercialização de imóveis rurais. Tudo bem com você, Ediene? Tudo ótimo, Divino. Que bom falar com você novamente. Prazer estar aqui com você de novo. É sempre bom falar com você, sempre muito produtivo. Pois é, e uma coisa que eu observei é que a sua carreira parece que deu um up desde a última vez que nós conversamos. Hoje o seu nome é muito mais conhecido no mercado. Então, Divino, é trabalho. Acho que assim, é um resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo de um tempo, né? E assim, o objetivo é esse, é sempre crescer, sempre evoluir, melhorar, e tem dado certo, graças a Deus. É interessante porque eu observo que muitos corretores, e tem aumentado muito o número de corretores, Sim. Muitos preferem trabalhar na área urbana, e você partiu para um outro segmento que está buscando agora a profissionalização, que é a área rural. O que te levou a essa busca? Divina, eu não sei te falar muito, assim, o que me motivou a partir para a área rural. Na realidade, aconteceu meio natural. Eu me identifiquei mais com a área rural, né? Assim, eu gosto muito da área rural, me identifico com o rural, sempre gostei de fazenda. Quando era criança, férias, eu ia para fazenda dos meus tios. Meu pai foi corretor a vida toda, 30 anos de profissão, e sempre atuou nessa área de fazenda, sempre foi o forte dele. Eu não sei se, assim, meio inconsciente veio, né, mas eu acho que é mais do gostar do meio rural. É o que mais me motiva mesmo, o que me levou a me especializar, a me identificar. Eu acho que é o gostar do meio rural, gostar de fazenda, gostar desse clima, dessa atmosfera rural, ela mexe muito comigo. Eu falava da especialização. O setor de negociação de imóveis urbanos, ele passou por um período de profissionalização muito grande. Uhum. Tanto é que hoje tem corretores especializados em vários tipos de imóveis. Vários segmentos. Vários segmentos diferentes. O setor rural, parece que ele demorou um pouco mais, mas agora já está acontecendo. O que está levando a essa profissionalização desse segmento? Divino, na realidade, a profissão, né, do corretor, ela veio evoluindo ao longo do tempo, a exigência é maior, a responsabilidade do corretor, hoje ela é maior do que no passado. Então, hoje nós temos uma coparticipação aí nas negociações muito maior. Então, o nível de responsabilidade também, né? E isso faz com que cada profissional tenha que evoluir, buscar melhorar, se especializar. E o próprio mercado, ele tem exigido isso, né? Ele tem buscado pessoas que entendem do assunto. Então, não dá para você simplesmente, eu fiz um curso, um TTI, que a gente chama, né? Que é o técnico de transações imobiliárias, e vou para o mercado nu e cru. Não. Hoje o mercado não aceita isso mais. A pessoa realmente ela tem que estudar, ela tem que se profissionalizar, ela tem que ir para campo, ela precisa ter a prática, né?
e entender de várias áreas um pouco. A profissão do corretor ela é interessante porque você tem que ser um pouco psicólogo, um pouco advogado. Ela é multidisciplinar. Ela é multidisciplinar, um pouquinho, você tem que entender um pouquinho de engenharia, né? Na minha parte, por exemplo, tem que entender um pouco de engenharia ambiental, legislação. Então, assim, são muitos detalhes e realmente tem que estudar, tem que aprender, tem que seguir, porque senão você fica bem fora do mercado e não dá, assim, o mercado te engole. Era um segmento estritamente masculino. E que hoje tem tido muitas mulheres que têm buscado, né? No meio do agro, né, quando a gente parte para imóveis rurais, ainda ele é muito masculino. Ele ainda é predominante masculino. Então, nós temos poucas mulheres atuando nesse mercado, principalmente na compra, venda, né, na parte de corretagem. Quando a gente vai fazer uma análise aí, realmente o número de mulheres ainda é pequeno, né? Ele ainda é mais masculino. Mas tem muita gente, assim, muita mulher boa vindo para o mercado. E eu acho que a mulher, ela tem essa predisposição a aprender, né? No geral, a mulher, ela é mais ensinável. Então, ela entende mais ali, não, eu preciso aprender. E eu acho que isso tem feito uma diferença aí no mercado. As profissionais que estão entrando, elas estão colhendo mais frutos, justamente por isso. Qual é a diferença entre ser um corretor de imóveis e ser um especialista num segmento? Olha, você ser corretor, você precisa entender, assim, é lógico que você precisa se preparar para o mercado, mas você vai entender superficialmente de tudo um pouco, né? No geral, quando se forma num curso aí de transações imobiliárias, você aprende muito sobre o urbano, né? É o que se trabalha muito, casa, terreno, apartamento, né? A gente não vê no curso a parte rural, as áreas rurais, tal, então não vê. E se você quer especializar, realmente você tem que ver o que você se identifica, o que você mais gosta dentro do mercado imobiliário e realmente entender daquele assunto, estudar, buscar profissionais que possam te auxiliar, parcerias boas que vão agregar, para você realmente falar com propriedade, para você ter certeza do que você está falando, falar com uma autoridade, né, e se diferenciar dos demais no mercado. O que diferencia um bom corretor de imóveis no dia a dia do campo? Divino. Eu falo muito do meu time, né? Hoje eu tenho uma imobiliária, hoje eu tenho alguns corretores que trabalham comigo. E eu falo muito para eles que o que diferencia o corretor, né? Até brinco, né? O campeão, né? Primeiro, conhecimento. Realmente essa parte é fundamental. Você tem que conhecer seu produto, entender do mercado, entender da legislação. Isso é primordial. Mas o que determina hoje o sucesso, né? Persistência, resiliência e consistência. É uma profissão que ela exige muito do emocional. É uma profissão que você leva muito não, né? Então você tem que aprender a lidar com o não. Mas é uma profissão que paga muito bem. Que quando você chega no sim, ele vale muito. Então é uma profissão muito boa, mas não é para todo mundo. O emocional, ele conta demais. Você tem que ter essa estrutura emocional. E como eu disse, persistência, consistência, resiliência. Como é que foi o ano de 2025 para o comércio de imóveis rurais? Divino, ele não foi um ano forte, não. Ele para o comércio, ele foi um ano, na prática, ele foi um ano mais de retração, um ano que os produtores seguraram muito, muitos produtores muito endividados, né? A gente viu aí uma avalanche de recuperação judicial. Então,
Isso acabou afetando as negociações, principalmente as negociações maiores, as propriedades maiores, né? Então, elas ficaram ali paradas. Mas o lado, em contrapartida, nós tivemos uma valorização das terras. Então, parece algo assim meio controverso, né? Mas nós tivemos essa valorização. E para esse ano agora, de 2026, nós temos uma expectativa um pouco diferente, né? O cenário de agora, quando a gente olha para frente, a gente tem possibilidades, a gente vê um mar mais promissor, sabe? De negociações sendo iniciadas, de possibilidades mesmo. Então, esse ano ele promete ser melhor do que o ano passado. O ano passado ele não parou, não é um mercado que não para. Você fala assim, parou 100%, não sai negócio? Sai, mas diminuiu muito. Que fatores levam você a acreditar que 2026 vai ser melhor do que 2025? Olha, quando a gente estuda o mercado, a gente faz uma análise das negociações que estão sendo feitas, né, do Brasil com outros países, dos investimentos que estão sendo feitos no próprio país, de empresas que estão vindo de fora para investir aqui, vamos falar da nossa região, né? A nossa região, nós estamos aqui no Centro-Oeste, né? E a nossa região está recebendo muito investimento, principalmente aqui, nós estamos em Rio Verde, e Rio Verde é o polo, né, onde as coisas do agro acontecem, né? Hoje a gente está no olho do furacão, né? Eu brinco, a gente está no olho do furacão positivamente. Então, muitos investimentos estão vindo e o agro é o que é a cabeça, ele é o que puxa essa mola propulsora que a gente fala, né? Que é o que alavanca aí a nossa economia e então a gente vê assim, um mar de possibilidades positivas, né? De negociações para acontecer. O ano passado a gente teve não só o ano passado, mas nos 2, 3 últimos anos, a economia ela sentiu um pouco, até essa questão de governo, né, influenciou também, e muita gente que estava com um projeto para tocar, para falar, não, vou iniciar esse projeto, segurou. E agora a gente vê muita gente tirando o projeto da gaveta. Opa, agora é o momento. O que está levando as pessoas a tirarem esses projetos da gaveta? A própria circunstância, eu acho que o próprio momento, por exemplo, para nós aqui, né, nós temos um ano de eleição, que isso influencia muito, um ano de perspectiva de poder mudar o governo, de poder fazer essas mudanças. Nós temos agora o governo facilitando um pouco a vida do cidadão, justamente para tentar se manter, né, na política, no poder, facilitando aí essa questão de taxa de juros, da Selic, por mais que a gente saiba que não tem tanta influência, né, a parte aí do Banco Central, tá, mas acaba que tudo converge, tudo facilita. Então, para o mercado imobiliário, a gente teve agora, de final de dezembro para janeiro, a gente teve uma abertura maior por parte do governo para liberar mais recursos para financiamento imobiliário. E foi aumentado aí também... Isso de imóveis urbanos. E de imóveis urbanos. E aumentou também o teto ali para Minha Casa Minha Vida. Então, acaba que a classe média agora tá entrando nessa onda aí que o governo resolveu abrir, porque antes era só baixa renda, né? Então, ele abriu agora para a classe média. Mas isso impacta muito também, envolve o agro, porque o agro, quando o agro ele tá não tá tão pujante, tão potente, tão forte, a gente acaba tendo essas pessoas que vêm do agro, que já movimentam no agro há muito tempo, ele acaba tirando um pouco o pé do acelerador do agro, em vez de abrir novas áreas, investir em novas propriedades, ele vai para o mercado urbano.
Então, ele começa a investir ali em imóveis, sabe? Então, ele dá uma diversificada na carteira dele e movimenta o mercado imobiliário como um todo. Comprar imóvel ainda é uma boa forma de se manter ativos e de preservar renda? No nosso país, Divino, hoje, assim, acho que não só eu, né? Mas se você for conversar com vários especialistas, é o melhor jeito. É a melhor proteção até hoje. Por quê? A gente tem uma instabilidade muito grande da nossa parte de legislação, a carga tributária muito pesada em cima do empreendedor e assim, dificulta muito você investir, você abrir uma empresa, você contratar funcionários, enquanto se você investe no imóvel, se você investir da forma correta, você tem renda. E ainda tem o bem que só valoriza, porque nós estamos em crescimento. O país está em crescimento. E isso demanda imóveis, né? E cada dia mais o imóvel tem se valorizado, tem ficado mais caro. Então, nem todo mundo consegue comprar seu próprio imóvel. Ele vai viver um bom tempo aí de aluguel. E para quem está de olho nesse mercado, ele aproveita essas oportunidades. Então, você, além de fazer o seu dinheiro valorizar investindo no imóvel, você pode ter renda. Então, hoje, ainda assim, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu não vejo uma mudança aí, sabe? Médio e longo prazo. Ainda assim, é a melhor, eu acho que assim, é o melhor investimento hoje. É imóvel. Minha mãe dizia, quem compra terra nunca erra. Então ainda é verdadeiro. Ainda é verdadeira. Essa máxima ainda é verdadeira. Quem compra terra não erra. Os compradores, principalmente de imóveis rurais hoje, eles estão mais exigentes, eles têm mais conhecimento quando eles vão buscar um imóvel. Eles sabem o que eles querem? Divino, a maioria sim, principalmente os grandes, né? Quando a gente parte para o pequeno, ele ainda tem dúvidas, ele fica muito ali flertando com a atividade, né, entre produzir ali, vamos lá, grãos, né, ou pecuária. Então ele fica de olho no mercado e fica tentando entre um e outro. Mas é uma atividade que não dá para você errar, né? É uma atividade que ela tem que ser muito profissional. Principalmente na agricultura, né? Principalmente. A pecuária ainda tem alguma margem de erro, né? Mas a agricultura não. Mas, assim, não tem dado muita brecha para margem de erro, né? Tem não. Então, na agricultura nem se fala que os investimentos, os valores são totalmente astronômicos. Então, as pessoas que estão há mais tempo no mercado, que conhecem do mercado, que já está na atividade, quando ele vai buscar um produto, ele sabe bem o que ele quer e quanto ele quer pagar. Uma área que eu tenho percebido crescimento é na área de imóvel rural para lazer, que é uma área que você trabalha muito também, né? Isso. Aqui na IA, vamos lá, é algo bem regional. Assim, a gente vê isso em grandes centros. E aqui a gente sofre um pouquinho, né? Nós somos interior, nossa cidade é ainda interior, mas ela cresceu muito. E nós não temos área de lazer. Então, praia, aqui na nossa região, mais próximo, 900 quilômetros, né? E aqui é um local muito bom para se trabalhar e ganhar dinheiro. É uma cidade que é realmente muito próspera, tem muita oportunidade de trabalho em todas as áreas. Então é um local para você vir e ganhar dinheiro, mas quando chega na parte do lazer, aí nós somos bem deficientes, nós não temos, né? E a nossa geografia, ela não ajuda, porque realmente está tudo muito longe. Então, o nosso lazer aqui, ele é muito rural, é muito chácara, rancho, rio, praia de rio, pesca. Então tem essa busca muito grande, né? Porque a gente tem a nossa raiz, ela é rural, né?
E é o nosso lazer também, que é o lazer mais prático, mais rápido, mais fácil. Então, a sexta-feira parou tudo, vou pro meu rancho, eu vou ali pisar, pôr o pé na terra, escutar o passarinho cantar. Plantar um pé de fruta. Isso, sabe? Às vezes ter ali galinha andando no seu quintal, você se sentir dentro do ambiente rural, né? Se conectar ali com a natureza, para poder realmente recarregar as baterias e voltar para o trabalho. É bem interessante isso mesmo. Qual a dica que você dá para quem quer comprar uma área rural para lazer, mas ele tá em dúvida, ele não sabe diferenciar um rancho de uma chácara, de um sítio? Então, Divina, até acho que nós gravamos um podcast um pouco sobre esse assunto. Já falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso, mas é bem interessante porque a dúvida maior que as pessoas têm, elas querem um refúgio. Então, isso. Eu quero um refúgio. Primeiro ponto, quero sair da cidade. Eu quero sair da cidade, Uhum. né? Que seja aos finais de semana. Eu quero ir para recarregar minhas baterias, para dar conta aí do batidão. E o que eu oriento muito os meus clientes, as pessoas com quem eu lido? Olha, qual que é o seu nível de tempo? Porque tempo é o que vai determinar o tipo de produto que você vai adquirir. Se você tem tempo, você pode morar nesse lugar, por exemplo, né? Dependendo do seu trabalho, é remoto, tal. Então, a internet ali, eu já posso trabalhar de lá e eu tenho tempo para cuidar desse ambiente e viver, né? Viver esse ambiente e cuidar. Então, de repente, para você, uma chácara é interessante, que é um espaço maior, que eu brinco, que é uma mini fazendinha, onde você pode ter animais, criação de animais, alguns animais ali, um pomar, uma horta, às vezes até desenvolver uma atividade pequena ali, uma granja, por exemplo, de, sei lá... Galinha poedeira. Isso, algo assim. Então, essa é uma realidade. Agora, não, eu não, na minha realidade é diferente. Olha, eu trabalho fisicamente, né? Eu tenho que estar na empresa de segunda a sexta-feira e eu só tenho aos finais de semana para usufruir, para recarregar minhas baterias e eu quero esse refúgio. Aí, uma área menor, que é o que nós chamamos de rancho, né? Que são áreas menores, que não requerem tanto cuidado, que você pode ir aos finais de semana, usufruir, desfrutar e passar a semana toda na cidade. Então, basicamente, a diferença é essa, é o tamanho da área. Muitas pessoas ainda questionam a questão de documentação, porque muitos, principalmente as áreas para lazer, elas não contam com escritura, né? Muitas ainda contam com contrato. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter no momento de adquirir uma área como essa? Divino, aqui na nossa região a gente tem evoluído, aqui tanto Rio Verde quanto o entorno aqui, a gente tem evoluído bastante na parte da legislação, que entendeu que é uma demanda nossa, é uma demanda da região. Nós temos alguns rios muito bons para lazer, para pesca, para relaxar. E é uma necessidade. Então, o município, aqui vou falar de Rio Verde, mas a gente tem as cidades aqui no entorno, eles entenderam isso e hoje tem facilitado essa regularização, essa parte de você se adequar à exigência aí do município para que seja tudo legal, né? Que você tenha a sua escritura, tudo documentado, sem correr nenhum risco, né? Então a gente tem evoluído, mas quando a gente pega os empreendimentos mais antigos, ainda assim a maioria não é regularizado, né? Contrato de compra e venda, às vezes tem o jeitinho brasileiro, que é de fazer uma escritura conjunta, né? Cada um tendo a sua fração ali de terra dentro da matrícula maior, então ainda tem, mas tem melhorado muito. Os novos empreendimentos, eles têm vindo agora nesse formato de seguir um regramento municipal, de dar essa oportunidade da pessoa adquirir um produto que ela possa financiar, que ela possa construir, que ela tenha a escritura dela, que ela tenha a matrícula individualizada. Então a gente tem evoluído bastante. Semanalmente você traz dicas, aliás, toda terça-feira, né? No programa nosso de rádio, no Morada no Campo.
E são dicas muito úteis, né? Eu gostaria que você trouxesse uma dica assim, preciosa agora para quem está pensando em adquirir uma área para lazer. Deixa eu falar especificamente de lazer agora. Uma dica preciosa. Olha, Divino, nossa, é tanta dica, né? Olha, para quem busca lazer, primeiro, uma dica assim que eu acho que vai impactar bastante é você fazer uma análise muito boa da região que eu digo mais assim, tá, qual a localidade, qual distância da cidade, porque nós temos lugares maravilhosos, lindos aqui na região, em torno aí, de 150 quilômetros para menos. A gente tem uma gama de oportunidades, de alagados, né, de rios. Mas o que você precisa analisar é o seguinte, qual que é o seu tempo? Qual o tempo que você tem para pegar uma estrada, para ir para esse local? Quanto tempo você tem para usufruir? É só final de semana sim, não. Então, tudo isso impacta muito onde você vai escolher. Porque às vezes você vai adquirir um imóvel num local que você vai ter dificuldade de frequentar por conta da distância, por conta do trânsito, por conta do tempo de estrada. Então, qual que é o seu objetivo? Quanto tempo você tem, né? Isso é problema para você? Então, eu acho que essa dica de fazer essa avaliação, ela é extremamente importante, porque a partir disso, olha, eu não, para mim não é problema percorrer 120 quilômetros para chegar no meu refúgio, no meu paraíso. Não, olha, para mim isso aí já é problema, porque eu preciso sair daqui às 18 horas, né, finalizar meu trabalho às 18, 19 horas eu preciso ir, eu preciso meia hora chegar. Então, então tem que ser algo mais próximo ainda da cidade. Então, isso é que vai fazer você permanecer nesse lugar por muito tempo, realmente ser o seu refúgio, ou de repente você falar, nossa, eu comprei um problema. E problema é uma coisa que a gente tem que evitar. Ediane, prazer falar com você, muito obrigado. 2026 abençoado de muitos negócios. E vamos torcer para que realmente seja um ano muito, muito melhor que 2025. Eu acredito que esse ano será. Eu parto daquela premissa que a gente faz ser, né? Então, acho que está muito mais em cada um de nós. É lógico que a gente depende do mercado, mas eu acho que depende muito mais do seu posicionamento no mercado. Como você está encarando esse mercado e como você está aberto a enxergar as oportunidades. Então, abram os olhos, fiquem atentos, né? E acho que manter esse positivismo, né? Essa energia boa, que aí a gente realmente supera todos os obstáculos. Valeu, obrigado. Obrigada. Realmente é isso. Depende muito mais de você, depende muito mais do seu posicionamento. E lembre-se, não é porque é um ano de eleição que as pessoas têm que brigar. Podem ter posicionamentos diferentes. Nós temos que torcer pelo nosso país, torcer pelo nosso Brasil, torcer pela nossa economia, torcer para que sejamos mais felizes. O mundo não é só política, o mundo não é só dinheiro. Temos coisas muito mais importantes. Temos uma vida para preocupar. Saúde, por exemplo, para preocupar. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.